Opa, nesse vídeo eu vou mostrar a estrutura de um QR Code. Todos os pedacinhos que você vê, que normalmente se repetem, aqueles quadradinhos que ficam na esquina. A gente vai explicar o que é aquilo e outros padrões também que aparecem em todos os QR Codes. Então você vai começar a identificar quando for ver um QR Code de novo. Eita, olha esse padrão aqui. Então a gente vai falar de todos eles. Vou usar algumas ferramentas aqui para ajudar e vamos lá, direto ao ponto. Então a gente tem aqui uma ferramenta que gera um QR Code e explica cada pedacinho dele. Eu vou gerar aqui um QR Code só com a frase ABCDE FGH, só com a frase. Dá para escolher algumas coisas, não vou mexer nisso agora, mas dá para escolher o tamanho do QR Code e o nível de correção de erros. Estou botando aqui no baixo. Então vou gerar aqui, gerou esse QR Code e aí ele vai mostrar cada pedacinho dele. Então aqui já dá para ver, tem um padrão Finder, esses três aqui são um padrão Finder. Então ele serve basicamente para o leitor reconhecer rapidamente que aquilo é um QR Code. É importante ter esses separadores também ao redor do padrão Finder. Aí vai começar a ficar mais interessante agora. Pronto, isso aqui é um padrão que eu acho difícil que você já tenha reparado. Mas nessa área aqui, exatamente aqui, ó, sempre é desse jeito. Ele é sempre branco, preto, branco, preto. Dá pra ver aqui, ó. Branco, preto, branco, preto, branco, preto, branco. Branco, preto, branco, preto, branco, preto, branco. Então, sempre é como se fosse uma zebra, né? Dá pra memorizar como se fosse uma ponte entre esses dois aqui. Então, ele fica exatamente aqui, né? Na base desses dois caras. E é meio que uma escada entre esses... O que fica no lado esquerdo, o de cima e o de baixo. Exatamente aqui. Aqui e aqui. Esses são timing patterns. Ele ajuda o leitor a identificar o tamanho do QR Code. Próximo padrão é a informação do formato. Ele fica ao redor também dos Finder Patterns. Então, se você olhar aqui nessa imagem, ele fica aqui, nessa parte. Só que como aqui está o timing pattern, né, que eu tinha acabado de falar. Aqui está o timing pattern. Então, ele não ocupa essa parte. O formato, vamos estar de roxo. Ele vai até aqui e depois daqui para cá. Só que aqui também é o timing pattern. Aqui é o timing pattern. Então, aqui ele não ocupa. Então, ele vai daqui para cá. Ele daqui para cá. Tem esse pedacinho aqui também. Tudo isso aqui é informação de formato. E essas informações também se repetem aqui e aqui. Então é redundante. Ele mostra a mesma informação nesses dois lugares. A gente pode ver aqui, né? Então se você quiser ler, dá para ver. A parte pintada escura seria o número 1 e a parte branca é a 0. Então aqui tem 1, 1, 1, 0, 0, 1. Mesma coisa vai estar aqui subindo, ó. 1, 1, 1, 0, 0, 1. Depois desse 1 vai vir um 0. Tá aqui, 0, né? E ele aparece aqui. Aqui não conta, porque aqui tá o timing pattern. É exatamente essa informação que tá aqui. 3 uns, 2 zeros, 1. Aí depois vem 0, 4 uns. Aí, ó, os 4 uns aqui. 1, 2, 3, 4. Mesma coisa vai aparecer aqui. Depois desse 0 vai vir 4 uns aqui. 1, 2, 3, 4. Então, essa informação que está subindo aqui, ela se repete indo para a direita. Depois vem 2 zeros e um 11. 2 zeros e um 11. Bom, esses são as informações de formato. E aí elas têm algumas informações lá dentro. O nível de correção de erro, a máscara que vai ser usada. Então, se ficar riscado, riscar a informação, os últimos bits servem para recuperar. Já já a gente vai entender o que é esse nível de correção de erro e essa máscara. Bora para o próximo padrão agora. Existem esses padrões de alinhamento, mas eles só aparecem em QR Codes maiores. Ah, olha aqui. Aparece aqui uma vez, aparece uma vez aqui. Mas a partir da 10, olha quantas vezes ele aparece. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele serve para isso, para o caso o QR Code você esteja olhando de lado, ele inclinado, ou então o papel está dobrado, serve para ele conseguir calcular essa distorção. Então, isso são os padrões de alinhamento. Então, pronto, ó, já começa a ficar um pouco mais interessante aqui, que é onde é que começa a informação. A informação começa no canto direito inferior. Então, se eu for olhar aqui, o QR Code ele começa aqui no cantinho e ele vai subindo, aí desce, aí depois sobe de novo, desce de novo e assim vai. Então ele ocupa o QR Code desse jeito, como se fosse uma serpente.
Então, como eu estava dizendo, ele começa aqui, né? E aqui ele ainda não está guardando o seu dado. Ele está guardando o indicador de modo. O modo é que tipo de dado está guardado ali. Pode ser uma sequência de números, pode ser algo alfanumérico, ou pode ser bytes armazenados, né? E aí, nesse meu aqui, ele está guardando um byte. Então, se você ler, ó, a ordem de leitura é essa. Primeiro, segundo, terceiro, quarto byte. Então, na teoria, seria o número 1000 em binário, né? O que está mostrando aqui. Só que existe o conceito de máscara. O QR Code, ele mascara. Ele aplica um cálculo para trocar o valor dos pixels, ou dos módulos, né? Que é o termo correto para QR Code. Aí, vamos só aprofundar um pouco. Por que ele usa essa máscara, né? Se você olhar aqui um QR Code, você nunca viu um QR Code que ele é todo preto, né? Você nunca se deparou com isso, assim. Né? Não necessariamente todo preto, mas você já viu um QR Code que tem áreas grandes pretas ou áreas grandes brancas? Não vai encontrar. O QR Code ele tem um mecanismo que evita que isso aconteça. Por quê? Porque seria muito difícil para o leitor, digamos que tá assim, no QR Code. E aí tem uma bolinha aqui branca. Vemos que ele bota aqui um quadradinho branco. É muito difícil saber em que posição isso tá, né? Porque não tem uma grade. Né, o QR Code ele não vem com a grade para o leitor saber, esse é o posição 1, 2, 3, 4, esse aqui é o 5. Não tem isso. Então ele se baseia em distâncias. Então já pensou se por um azar esse papel ele tá torto e já tá numa situação de o leitor tá estimando assim, talvez seja a posição 4, talvez seja a 5. Aí ele pode se perder. Enfim, então essa é a máscara, né, que ele usa. Mas tá, e se a máscara gerasse, mesmo assim, por uma coincidência, um quadradão preto, um quadradão branco? Isso pode acontecer, né? Se você soubesse antecipadamente qual é a máscara que se usa, você poderia colocar um dado que, quando aplicado a máscara, ia gerar esse QR Code todo preto, por exemplo, né? A mágica tá aqui. Existem várias máscaras diferentes. E ela é escolhida no momento da geração do QR Code. Não tem como você adivinhar qual é que vai ser usada. Vai ser usada a máscara que deixa a imagem mais heterogênea possível. Então, olha a variedade de máscaras que existem. Eu vou até abrir aqui o PDF do ISO. É muito legal olhar esse ISO. Se você tiver alguma dúvida assim que, eu vi no YouTube e falaram besteira, ou uma pessoa tá me dizendo que o QR Code funciona desse jeito, eu acho que não é assim. Existe um padrão documentado, que é o ISO 18004. E é muito interessante de ler isso aqui. Então a galera meio que pirateou esse negócio, porque fui abrir aqui no site da ISO, ele é vendido em franco suíço. Então só de estar nessa moeda já quebra a pessoa, né? Mas se eu quiser baixar o PDF é 227 francos suíços. Caramba, que parada absurda, velho. Que coisa ridícula, na moral. Mas olha, um pirateador aí tirou foto de tudo e subiu no GitHub. Então, se você quiser ver aqui no Google, tá aqui, ó, nesse link. Então, eu tava vendo aqui. É muito interessante. Opa! Aqui vão ter as máscaras. Olha que interessante. É muito massa. Depois eu mostro essa parte. Cadê as máscaras? Achei as máscaras. Olha que arretado. Essa é a máscara 0, essa é a máscara 1. A máscara 0 é como se fosse um xadrez. Deixa eu dar um zoom maior aqui. Como se fosse um xadrezinho. A máscara 1 é linha sim, linha não. Máscara 2 é coluna 1 sim, coluna não. A máscara 3, eu tô na 2, né? É parecido com a de cima, mas não é tão xadrez quanto a de cima. Esse aqui é um xadrez mais maior. E assim vai. Tem uns desenhos bem estranhos. São quantos? 7? 7 máscaras diferentes. E é o que essas máscaras fazem quando é aplicada na sua informação, ele troca os valores. O que era preto fica branco. É uma operação de ou exclusivo, XOR. Então, se você quiser depois aprofundar o que é o XOR, operação lógica binária. Aí pronto. Nessa ferramenta aqui eu consigo desfazer o mascaramento. Olha o resultado do mascaramento. A máscara que ele está usando é essa, é a da linhazinha, o cor sim, cor não. Ele está alterando somente o que está embaixo dessas linhas. E aí, olhando agora, o que é o meu indicador de modo? 0100. É o modo 1, 2, 4. Modo 4. Byte. Então, seguinte, já sabemos o modo do QR Code. Agora vem o tamanho dele. Quantos caracteres estão guardados ali? Então, essa região aqui serve para dizer isso. Ó, o usuário ele resolveu guardar X caracteres. Então, eu vou desfazer o mascaramento. A máscara continua sendo a mesma, né?
Então desfiz o mascaramento e qual é o meu... Quantos caracteres eu tenho guardado? Vamos ver. 0001000. Então é 1000 em binário. 1000 em binário é a mesma coisa que 8. Então eu tenho 8 caracteres. Se lembra que eu coloquei A, B, C, D, F, G, H? São 8 caracteres. Por isso que tá desse jeito. Só que quando eu for imprimir o QR Code vai estar... Deixa eu colocar a máscara, ó. Não fica exatamente 8. Porque ele tá colocando a máscara. Então beleza, bora seguir. Aí depois desse... Subindo igual a serpente, né? Vai vir de fato os meus dados. Vai vir a letra A, por exemplo. Então, olha, essa imagem é muito massa. Porque dá pra mostrar todo o resto do QR Code agora. A gente já sabe tudo. A gente já acabou de falar de tudo dele. Então, ó, a letra A tá aqui. O byte, né? Ele usa 8 bits, né? Cada byte. Então, eu vou logo desfazer o mascaramento aqui. Então, a letra A tá guardada aqui do 1 ao 8. A letra B tá guardada do 9 ao 16. Até aqui são os outros 8. Depois vai até o 24, depois até o 32, depois até o 40, depois até o 48, 56, 64. Então, 8 vezes 8, 64. Os 8 bytes estão aqui. A gente pode até conferir, né? O que é a letra A em binário? São esses 8 bits aqui. 0, 11, 4 zeros e 1, 1. O B vai ser o valor seguinte, que é depois do 1 em binário vem o quê? O 10. Depois do 10 vem o 11. Depois do 11 vem o 100. 101. Aí, ó que interessante. Assim que acaba, tá no 64 aqui, terminou. Letra F. Ou é G? A, B, C, D, E, F, G, H. H. Vem 4 bits zerados, 4 módulos zerados. Isso é o indicador que terminou. Aí, bom, eu ainda tinha espaço para guardar a informação. Aí vem os fill bytes. São os bytes de enchimento. Então, o enchimento não é todo branco, nem todo preto. Ele tem um valor específico. Tem 2 valores específicos, na verdade. É o EC em hexadecimal e o 11 em hexadecimal. Que em binário vira esses 2 números aqui. Então, se você for ler aqui, esse 11101100. É exatamente isso aqui. E depois desse vai vir o 00010001. E isso vai se repetindo aqui, subindo. Beleza. Esses são fill bytes. Aí depois que terminou todos os espaços, vem o quê? Essa área vermelha aqui. Essa área vermelha é a área de correção de erro. Então, se alguma parte aqui arranhar, ou pintar, melar, esses outros aqui servem para recalcular. Existe um algoritmo que consegue fazer isso. Não é uma cópia, é uma forma de recuperar. Então, se você perde um bit, ele consegue fazer um cálculo e descobrir qual é aquele bit que foi perdido. Aí uma das últimas coisas que eu ia mostrar nesse vídeo é exatamente o impacto da escolha desse nível de correção de erro. Vocês se lembram que tem a opção de L, que é baixo, M, que é médio, Q, que é quartil, e H, que é alto. Isso vai aumentando a área ocupada pelo corretor de erros. Esse aqui é o que a gente já estava olhando, é o nível baixo. Esse aqui é o nível médio e esse aqui é o alto. Mas olha como ele invade a área que tinha para dados, né? Esse aqui é o quartil ainda. O alto ele vai ocupar até mais. Ele não vai deixar nem esse último byte aqui existir. A penúltima coisa que eu queria mostrar no vídeo era esses exemplos onde as pessoas colocam imagens no meio do QR Code. Isso só é possível por causa da funcionalidade de correção de erro. Então a pessoa intencionalmente está tirando informação do QR Code, né? Aqui no meio era para estar dado, né? A gente estaria no meio da informação, ou no meio das informações de correção de erro também. Então, meio que a galera tá dando mais trabalho na leitura, mas melhorando para o ser humano, né? Tá chamando mais atenção, deixando mais amigável, né? Então, isso é a curiosidade. Outra curiosidade é que existe uma liberdade no estilo do QR Code, que a gente tá acostumado a ver pixelado assim, mas você pode ter ele nesse formato aqui, por exemplo, coisa meio arredondada ou assim. Tem uns formatos bem criativos aí também para isso. Aqui funciona? Pois é, funciona. O que o leitor faz, ele calcula as distâncias, né? Ele sabe o centro onde está a informação. Então ele não se importa tanto com a moldura. E aí eles fazem isso com os finding patterns também. Então olha como fica mais bonito assim, né? Pronto, ficou todo estiloso. Recapitulando algumas coisas interessantes, né, que a gente decorou hoje, que pode ser legal de você ficar reparando todas as vezes que você abrir um QR Code, é lembrar do timing pattern, né? Ele sempre vai estar em qualquer QR Code. Então você lembra como se fosse uma escadinha. Entre esse cara e esse cara existe uma escada aqui no lado direito. Sempre vai ser oscilando, ligado, desligado, ligado, desligado. Branco, preto, branco, preto, branco, preto. Aqui fica mais nítido. Mas ele não muda o padrão. Sempre é branco preto aqui. Mesma coisa essa ponta entre esses dois.
Sempre fica variando. Interessante, né? Isso é a forma dele contar, medir o tamanho do QR Code. E esse aqui tem o Alignment Pattern também. Espero que tenha sido útil. Se tiver ficado legal, pode dar um joinha aí. Se vocês quiserem o código dessa ferramenta, né? Que isso aqui eu fiz com o Cloud, avisa aí nos comentários. Ó, quero. Bota assim, quero. Valeu.